pessoal, que alegria poder estar com você, amigo e amiga que acompanha esse grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 14 de dezembro e nós celebramos o Domingo da Alegria, ou seja, o terceiro domingo do Advento. Essa alegria que nasce da certeza de que Deus vem ao nosso encontro para nos salvar. Pela primeira leitura, ela é extraída do profeta Isaías, no capítulo 35, versículo de 1 a 6 e o versículo 10. E aí nós temos um profeta que anuncia a alegria da salvação que Deus realiza em favor de seu povo. Aos exilados desanimados, ele proclama que Deus intervirá, transformará a terra e trará alegria a toda a criação. Então, essa libertação vai além, né, do retorno do exílio da Babilônia e aponta para uma nova criação e a libertação de toda forma de opressão. Bem, as ações salvíficas de Deus manifesta, portanto, a sua majestade, sobretudo em favor dos mais vulneráveis, ou seja, dos mais pobres. Por isso o profeta exorta: criai ânimo, não temais, porque Deus é aliado de seu povo. O evangelho, segundo Mateus, no capítulo 11, versículo de 2 a 11, pertence aí ao grande bloco das narrativas que tem como tema a rejeição do messianismo de Jesus. E aí nós encontramos uma afinidade aí entre a primeira leitura e o evangelho, onde na primeira leitura o profeta então anuncia a promessa de uma transformação na natureza e da manifestação da salvação de Deus, sobretudo para os mais pobres, e no evangelho essa promessa se cumpre na pessoa de Jesus, porque ele será o verdadeiro Messias enviado por Deus. O evangelista, então, ele descreve a dúvida de João Batista sobre a identidade de Jesus e envia seus discípulos para obter alguma confirmação, né, justamente porque João está preso. Bem, Jesus ele não responde simplesmente a pergunta, mas elucida os sinais da manifestação do reino de Deus, retratado então em seu ministério misericordioso e dirigido aos marginalizados. Isso se dá ao libertar as pessoas de suas enfermidades, de seus males, restaurar suas vidas e ao anunciar a boa nova da libertação aos pobres. Bem, essa resposta de Jesus também nos indica que acreditar no Messias não consiste em saber quem ele é, de uma forma de um conhecimento assim intelectual sobre Jesus, mas em contemplar a manifestação do reinado de Deus entre os pobres. Deste modo, suas palavras e seus gestos eles atestam a sua identidade e expressam o cumprimento, né, da justiça de Deus. Justiça que se expressa na benevolência, na misericórdia, na compaixão do Messias Jesus para com os marginalizados, os pobres, os aflitos e aqueles que são sem vidas. Bem, aí nós vamos ter uma bem-aventurança de Jesus, que ele diz: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Bem, quem é esse? É aquele que se abre à manifestação do reino de Deus em Cristo, aquele que não tenta fazer com que o reino de Deus seja moldado segundo seus interesses, seus critérios, ou se ajuste, né, às expectativas messiânicas triunfalistas, mas esteja disposto a acolher o projeto de Deus Pai que nos surpreende, nos desinstala, pois não segue os critérios humanos. Bem, os discípulos de João partem para informá-lo sobre a identidade de Jesus e agora é Jesus que inicia a desvelar a identidade do Batista para as multidões, pois compreender a identidade de João Batista significa entender a identidade e a missão do próprio Jesus. Assim, Jesus elogia João Batista, reconhecendo como profeta e o precursor do Messias. João, então, é visto como o maior dentre os nascidos de mulher, porque soube ser o menor de Jesus, dedicando-se totalmente à missão de preparar os caminhos do Senhor. Já na carta de Tiago, né, no capítulo 5, versículo de 7 a 10, que será justamente a segunda leitura, o autor vai exortar, né, os batizados a anunciarem, a assumirem algumas atitudes
atitudes, né, antes da vinda do Senhor. Então, a primeira atitude é justamente da espera paciente, ou seja, aguardar a vinda do Senhor com uma fidelidade ativa. Aí nós vamos ter a imagem do agricultor que vai ilustrar, portanto, essa atitude, ou seja, o agricultor faz sua parte, mas confia em Deus, né, o crescimento da semente. A segunda atitude é o de ter os corações fortalecidos, isso é saber discernir, decidir com prudência e ser perseverante no caminho assumido, mesmo diante dos conflitos e do sofrimento. A terceira e a última atitude é a comunhão e o viver com alegria, né, ajudando o outro em seu processo, não julgando, pois o julgamento pertence a Deus, porque somente Ele é o justo juiz. Por fim, exorta então os batizados e as batizadas a terem a audácia profética e a ser mensageira da ação salvífica de Deus. Bem, a liturgia desse terceiro domingo do Advento, ela nos ajuda a alegrar-nos e não ter medo diante das dificuldades, pois a vinda salvadora de Deus transforma todo o universo, liberta o povo, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, e se manifesta na ação libertadora de Jesus. Além do convite à alegria, por imensa manifestação da bondade, da ternura de Deus, somos também convidados e convidadas a nos perguntar: para nós, que importância tem a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista? Né, o que significa para nós perceber na ação de Jesus a manifestação do messianismo e também da majestade de Deus? Que boa notícia ela nos traz, né? Que boa notícia essa resposta que Jesus deu nos traz. Das atitudes elencadas na carta de Tiago, qual me chama mais atenção? Como ser, portanto, profeta da alegria e da esperança? Como estamos também nos preparando para celebrar a encarnação de Jesus, na celebração do Natal que se aproxima, justamente nesse ano, onde nós, durante o ano todo, né, celebramos já essa encarnação, esse nascimento através do jubileu, seja através desse ano santo. E, gente, eu desejo um ótimo domingo para vocês, né, esse domingo da alegria, né, que possamos realmente irradiar essa alegria que nos vem, né, da certeza desse Deus que está do nosso lado, que vem para nos salvar e que está, sobretudo, do lado daqueles que mais precisam. E eu desejo para você uma profunda meditação nesse terceiro domingo, né, de Advento, aí já se aproximando, né, da celebração do Natal, da encarnação de Jesus.